Bom, então, boa tarde. A gente queria agradecer muito o Christian ter vindo aqui conversar conosco. Esse é um evento da Fantástica 451 e nós vamos discutir aqui um pouco o livro do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Vamos conversar um pouco a respeito dos filmes também que foram feitos inspirados na obra dele. Eu estou aqui com o George Amaral, que também é membro do Fantástica 451, e com o Christian Dunker, que é psicanalista. E eu tenho que falar, enfim, agradecer bastante a Tapera. Espera só um minutinho aqui, acho que... Ah, tá bom. Queria agradecer a Tapera, que está sediando o evento, está transmitindo aí ao vivo pelo Facebook. Também, então, parabéns para o Rui, que faz aniversário hoje, o Schneider, que está assistindo de Pernambuco, Vicky do Rio, o Luiz de Porto Alegre, as pessoas do futuro que vão ver esse vídeo completamente desconectado esse dia de hoje. Então, o Rui vai fazer aniversário durante muitos dias. Quer começar fazendo perguntas, então, Jorge? Já que eu estou aqui fazendo... Então, agradecendo novamente, Christian. Obrigado, Ana. A gente queria, antes de entrar nos filmes, talvez, conversar um pouquinho sobre essas literaturas fantásticas no geral, usando como exemplo, né, como base o romance e até a obra do Philip Dick. Então, eu queria te perguntar, o livro aborda questões como desigualdade, exclusão, preconceito, o vazio da alma humana, consumismo, alienação. Tudo isso por meio de um viés que é, ao mesmo tempo, fantástico, mas também diz muito do real, né? Diz muito da nossa realidade, da época e até da de hoje, né? Então, eu queria saber, Christian, como que você entende que esse estranhamento desse tipo de literatura, essas extrapolações, né, que eles buscam, se isso favorece, de alguma forma, o despertar de uma consciência no leitor, né? Uma percepção diferente do que a gente entende por realidade, né? Se isso é, de alguma forma, diferente do que uma ficção realista proporcionaria, ou melhor, pior, diferente, de alguma forma. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ana. É um prazer estar com vocês na 451 Fahrenheit, né? A temperatura da combustão do papel, né? E eu acho que a tua pergunta ela abre a discussão e o interesse que tanto a literatura tem na psicanálise quanto a psicanálise tem na literatura, né? E que, situando um pouco, né, acho que diz respeito a um ponto de confluência entre duas problemáticas. Tem uma problemática clínica que aparece lá no final do Freud, né, e que o Lacan vai pegar e dizer, puxa, isso realmente é um desenvolvimento de pesquisa, isso a gente não está muito preparado para pensar, que é o que o Freud chamava de o problema da perda da realidade. Diz assim, olha, tradicionalmente a gente entende que o louco é aquele que está, sim, fora da realidade, que perdeu a realidade. E os outros são aqueles que têm acesso à realidade, né? E essa linha, essa fronteira pode ser mais para cá, mais para lá, mas é uma coisa segura é que entre o normal e o louco, essa é a diferença, né? E o que ele acrescenta e problematiza aí é dizer o seguinte, não é muito interessante pensar assim. Por quê? Porque o neurótico ele também se define pela perda da realidade. Ou seja, a realidade é, vamos dizer assim, algo que a gente tem que recuar um pouco, ter um pouco de humildade, um pouco de distância para conseguir aprendê-la. Essa ideia de que a realidade está diante dos nossos olhos, ela é imediatamente acessível, ela é não só um problema epistemológico, filosófico, mas ele é um problema clínico, né? Ou seja, as pessoas elas se constituem a partir de uma parte da realidade que elas negam, que elas não querem saber, que elas evitam. E isso não é só um problema de déficit, então agora você perdeu uma parte, uma hora você reintegra. É algo que diz respeito à lógica da constituição da gente como sujeitos, né? A gente é o que é em função da forma como a gente nega o que nos constitui, tá? Bom, para o Freud, isso tinha que ver com a castração, isso tinha que ver com a diferença entre os sexos, isso tinha que ver com a pulsão de morte, isso tinha que ver com uma série de conceitos que ele vai introduzindo para
tentar produzir um conceito de realidade que fosse clinicamente útil, clinicamente interessante e que, sobretudo, não servisse para adaptar as pessoas. Por quê? Porque havia uma tendência dentro da psicologia, dentro, inclusive, da psicanálise pós-freudiana, de dizer, olha, bom, se o neurótico se constitui pela recusa ou perda de uma parte da realidade, o tratamento é devolver essa realidade para ele. Quem é o embaixador dessa realidade? Nós, os analistas, modelo e referência para a realidade. Quer dizer, loucura, essa sim, a brava, né? Essa é incurável. O Lacan tinha uma advertência em relação a isso. Por quê? Porque ele frequentou surrealistas. Ele frequentou surrealistas e percebeu que essa ideia de que a realidade é imediatamente acessível, que ela, no fundo, um contrato e uma convenção social, que pode adaptar melhor ou pior as pessoas, ela convidava a um problema mais radical, e aí sim, cujo formato é, sim, estético-literário. Né? Cuja chave, e isso que o Lacan, vamos dizer assim, ele vai dizer que isso já estava no Freud, mas eu acho que não estava, é uma invenção dele. Né? Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: você tem um problema para aprender a realidade, que é falta a linguagem adequada, faltam as formas, falta a maneira como você vai representar a realidade já está comprometida com um certo desvio de origem. Então, você tem que reinventar novas linguagens. Você precisa, se afastar da linguagem natural, da linguagem figurativa, da linguagem assim expressiva. Você tem que fazer um recuo e procurar o quê? Algum tipo de formalismo, algum tipo de abstracionismo, que vai estar no Lacan. Essa paixão dele lá pelos matemas, pelas matemáticas, tem que ver com isso. Só que do outro lado, né, quer dizer, tem um problema de que tipo de linguagem para conseguir falar disso. Porque se você usar a linguagem natural espontânea, vai ser só ideologia. Vai ser só reprodução de uma realidade interessada e que nega coletivamente o quê? O conflito e a contradição. Do outro lado, você tinha um segundo caminho, que é mais o do surrealismo e que vai dar na literatura fantástica, que é assim: não temos mais como pôr a contradição social. Né? A contradição social ela está tão encoberta, ela está tão, vamos dizer assim, o nosso gosto pela realidade está tão implantado na nossa alma, que a gente não consegue mais perceber a contradição, por mais que ela se choque com a gente. Né? Então, aí a gente vai ter que inventar uma nova maneira, não assim de criar linguagens, mas de criar conflitos, de colocar conteúdos, de certa maneira, trazer e ligar o que a gente experimenta na realidade social com o que a gente experimenta na realidade assim, diegética da literatura, do romance. Né? Isso é muito importante. Isso vai dar no lado, vamos dizer assim, mais político, mais crítico, que também está lá no Lacan. O que ele vai pegar dos surrealistas? Um princípio de método. Vamos dizer assim, para você, então, conseguir resolver essas duas coisas, um problema formal, de qual é a linguagem que me permite repensar a realidade, e um problema de conteúdo, eu tenho que duplicar a realidade. A realidade ela tem que se apresentar para mim como uma série. Aí a origem do minimalismo, dos ela tem que se apresentar para mim com um blur. Assim. Tem a imagem e tem uma perturbação da imagem, uma duplicata da imagem. Né? Que me diz o quê? Tome cuidado com a imagem. A imagem engana. E ela está te dizendo que ela te engana. Então, essa duplicação é a origem, eu penso, né, da literatura fantástica. De que, para você pensar o nosso mundo, você tem que duplicá-lo. Né? Você pode duplicar no passado e você pode duplicar no futuro, criando utopias. Né? Mundos que se sobrepõem, mundos que se deformam um no outro. Porque, a partir desse princípio, vamos dizer assim, de dualização ou de serialização, o Lacan vai dizer, então, mas esse intervalo entre um R, uma realidade, e outro R, outra realidade, esse intervalo não apreensível, esse intervalo negativo, esse é o real. Esse é o real.
Então, o real ele precisa da realidade para ser reinventado. Ele é um princípio, vamos dizer assim, de desconstrução de mundos, né? Como é a literatura fantástica, né? A gente se acompanha o Blade Runner, os androides que sonham com ovelhas, e tudo bem, está falando de um outro mundo, mas aquele outro mundo ele vai se entrelaçando no nosso, e essa duplicidade cria um espaço e uma experiência que não é nem lá, nem aqui. É um intervalo, né? Esse intervalo ele tem uma potência política e uma potência clínica muito importante. Eu acho que é o ponto de confluência entre literatura e psicanálise, e que está no centro da literatura do Philip K. Dick, né? Há pouco a gente estava falando de como isso aparece também nos filmes, mas isso aparece mais no livro, né? A força da experiência do vazio, a força do tateamento que ele vai fazendo com o não sentido, com o buraco, com esse intervalo, vamos dizer assim, que está na problemática então das vanguardas, né? Na herança das vanguardas, e está na problemática clínica. Se a gente quer uma clínica que não seja adaptacionista, necessariamente você tem que procurar esse ponto em que você não se acasala com a realidade. Porque o paciente ele vai te propor uma realidade, ele vai te propor que você entre, ele vai te propor que você participe daquele enredo, daquela fantasia, e se você não tem método para sair disso, o que você vai fazer, ou então entrar na realidade dele, ou tentar submeter a realidade dele à sua, né? Mas eu estou... Não, vou pegar daí. Vou falar... Não, e aí entrando até no filme... porque até para as pessoas do futuro que estão nos assistindo, a gente conversou antes a respeito do livro, mais estritamente, então agora a gente vai falar do livro e dos filmes, que um ponto-chave de estranhamento é a questão dos androides, né? Que no filme é uma coisa maravilhosa, que eles são chamados replicantes, né? Acho é uma denominação bem rica, né? E falando especificamente até do termo estranhamento, fazendo curiosidades da crítica de ficção científica, o Dark Survey pega do Brecht, que pega do Freud, que pega do Eta Hoffmann. Então é legal, porque a origem do termo ela vem lá, tem esse fio que leva a uma obra de literatura fantástica, que é do Eta Hoffmann, como chama? É o Homem de Areia. O Homem de Areia, maravilhoso, Zantman, né? A gente até pode falar dele um dia aqui. Mas, enfim, então, a coisa dos replicantes, então, a gente pensar um ser humano, uma máquina... Está dando um pouquinho de microfonia, eu acho. Do ser humano, da máquina, que ela é programada para se replicar, né? Tanto que, no livro, a Rachel é um duplo da Pris e vice-versa. No filme também tem essas mulheres que se replicam, né? E... Você já pensa que um ser humano ele pode ser reproduzido em série, né? Nada mais no espírito da mercadoria, enfim, da reprodutibilidade das coisas, mas também eles têm essa obsolescência programada, né? E os duplos, né? Porque o duplo ele está na origem de você ser replicado. É até pior do que um duplo, né? Uma coisa que quando você entra no espelho tem dois espelhos, olha para cá e para cá é um monte, né? Igual. Então, para falar um pouco dessa metáfora do androide replicante, que é um duplo em série, enfim. Então, esse texto é um comentário que o Freud faz do Unheimlich, né? Tem uma filmagem desse texto feita pelo Coppola, chama Tetron, né? E que é um texto muito, muito ruim do Freud, é um texto que ninguém entende direito, é um estudo meio filológico. Não, eu adoro, mas é ruim. Ele é mal feito, ela não tem meio pé nem cabeça e tal, combina assim, a forma com o conteúdo. Mas é um texto escrito em 19, um pouquinho antes portanto, da pulsão de morte, e onde o Freud vai tentando mostrar uma tese que ele tem na cabeça, que é mais ou menos o seguinte: as palavras, quando elas são ditas, elas carregam os seus contrários dentro de si, né? Então, se eu falo branco, isso, de alguma forma, remete ao preto, e se você fala em cima, você fala embaixo, e que existiria uma espécie de lei inconsciente dessas antinomias, né?
Mas a graça desse trabalho é que ele analisa, então, a história de um cara que se apaixona por uma máquina, né? Que é a Olímpia, né? E se apaixona por essa máquina e ele não percebe que é uma máquina e a coisa vai ficando mais e mais angustiante porque durante esse apaixonamento vão reaparecendo experiências traumáticas que ele teve quando criança, envolvendo olhos, né? Esses olhos aparecem no Philip K. Dick, né? Os olhos boiando, os olhos dos replicantes, né? Tem uma questão com a estrutura do olhar, né? E que replica muito bem o que você está falando, né? Essa ideia do homem e seu duplo, do homem e a máquina, da Olímpia e a mulher. A graça do texto do Freud é ele dizer que este duplo produz um estranhamento. Este duplo não é simétrico. Ele tem um Heim, em alemão, é casa, família, né? Sentimento de lar, talvez. Unheimlich seria, assim, literalmente falando, estranho. Então, o não lar, né? O estranhamento. Só que ele vai mostrando que essa palavra ela se refere, na verdade, a um processo. O processo de descoberta do estranho naquilo que é mais familiar e a descoberta do familiar naquilo que é o mais estranho. Ou seja, você não tem um sistema simples de correspondência. Você tem o um, o outro e mais uma coisa, né? E isso que o Lacan vai chamar de objeto A, né? É essa perturbação que interessava para os surrealistas. É esse efeito de a mais e de a menos que você não consegue entender como ele acontece, que eu acho que está no seio da trama narrativa do Philip K. Dick, né? Que é uma indagação sobre replicantes, mas, no fundo, é uma pergunta sobre o que é o humano, né? E essa pergunta ela tem um encaminhamento mais ou menos clássico, né? Que é deduzir o humano do inumano. Então, quais são as três figuras clássicas da inumanidade, né? É o estrangeiro, de que os replicantes, eles, pelo menos no filme, eles vêm de Marte, eles não são desse lugar. Nós não somos desse lugar, nós estamos numa colônia, nós estamos tentando imigrar de volta, mas aqueles que têm um problema genético não podem. Tem todo um problema com a habitação do espaço, né? Que vai continuar no China Miéville, que você estudou, né? É uma temática, é uma versão do estranhamento em relação ao lugar, né? Você tem uma outra figura do inumano, que é o animal, que também está no filme, e mais ainda, né, no texto, com essa discussão sobre ter um animal de verdade, ter um animal que não é biônico, que não é elétrico. Só os ricos podem ter um animal de estimação, os outros têm uma mera cobra mecânica e etc. Por quê? Porque se eu deduzo o homem do não humano, eu preciso ter, de fato, um não humano para ter um homem. E quando eu tenho um falso não humano, que é a máquina animal, que é a cobra biônica, eu, portanto, indetermino o que é o humano. Essa é a aflição fundamental que está sendo trazida ali, né? Quer dizer, eu não sei mais responder o que é ser humano, né? Por quê? Porque minha relação com o lugar ela ficou tão unheimlich que eu não sei mais se eu sou estrangeiro e eu me sinto estrangeiro o tempo todo. Porque os animais não são mais outros. Os animais são máquinas, são industrializados, são extensões de mim, etc. Bom, tem toda essa narrativa na história. E a terceira figura, que me parece a mais interessante do ponto de vista da ficção científica, do inumano, é o monstro, né? Que o Borges explorou, que são os bestiários, que são figuras que não são nem animais e nem estrangeiros, são figuras coisas, né? Que são, para os gregos, que vêm debaixo da terra e tal, né? Que são os seres ctônicos, né? Com os quais o herói se defronta. E a ficção científica conseguiu inventar uma combinação dessas três coisas, que é um androide, que é o replicante, né? Que ele não... A questão é, temos ou não ali uma reprodução? Temos ou não ali
reprodução no sentido da reprodução desejante, da reprodução que nos torna humanos. Temos ou não ali uma experiência de amor? Podia colocar assim, essa pergunta não é sobre o outro mundo, é sobre esse mundo. Se é possível ainda uma experiência desejante na medida que acontece essa reversão das figuras do inumano. Né? O ponto, vamos dizer assim, de perturbação disso dentro do filme, eu vou falar um pouco do filme, que para você encontrar, então, a verdade do desejo, a verdade da reprodução, a verdade do sexo, você tem que resolver junto um problema correlato, que é o Estatuto da Morte. Isso é Freud. Isso é Freud, além do princípio do prazer. Né? Justamente um ano depois do texto lá do Unheimlich, ele diz: só existe morte para seres sexuados. Seres que não têm sexo não morrem. Bactérias, sei lá, os seres unicelulares não têm morte. A morte é uma conquista. A morte é um avanço, vamos dizer assim, das formas de vida. Existem formas de vida que são capazes de morrer, outras não são. E essas que são capazes, junto, vêm com esse acessório que é a sexualidade. Né? Então, essas perguntas, elas se organizam a narrativa. Né? Para aqueles que estão mais centrados no filme, a grande questão é que o Deckard, Harrison Ford, o caçador de androides, ele não vai matar ninguém. A palavra é evitada. Ele vai retirement. Ele vai aposentar. Né? E a pergunta do lado dos replicantes não tem um jeito de eu sair disso, não tem um jeito de eu ganhar o direito de ser indeterminado nesse ato fundamental que é o morrer. Né? Se eu puder morrer, isso retroativamente me diz que ali eu era humano. Ali mesmo que eu fosse uma máquina, mesmo que eu fosse bom, programado e etc., ali eu consegui inventar um negócio que não estava no meu programa. Mas a trama será que eu vou conseguir morrer? Não? Será que eu vou conseguir sobreviver e viver mais um pouco e etc., que também aparece, mas me parece assim subsidiário. Né? Eu queria adicionar um pouquinho aqui a essa discussão. O Philip Dick tem um artigo muito interessante de 78, que ele aborda quais são as duas grandes questões da obra dele. O artigo chama Como Construir um Universo que não se desfaça em 2 dias. É de 78, tem na internet. E aí ele comenta que os 2 temas dele são o que é a realidade e o que é o ser humano. E ele explica que ele entra bastante nessa questão que você comentou do real, que para ele é difícil conceber que existe só uma realidade. Cada pessoa teria a sua própria. E teria ainda as realidades que não são impostas pela mídia, pelos políticos, por autoridades supostas que detêm um poder de criar um outro universo e impor para nós, que supostamente não seria fictício. Né? E aí ele comenta que a diversão dele, na verdade, era criar esses outros universos, criar essas realidades, fingir para os editores que os universos não iam se desfazer em 2 dias, mas fazer eles se desfazerem. Porque a partir do caos que ele conseguia gerar quando ele desfazia um universo assim, é que ele podia colocar essas questões. Né? O que é o humano? No momento que a realidade se desfaz, cadê o humano? Cadê a morte? Cadê a vida? Né? Cadê o ser parte de alguma coisa, ser parte de uma sociedade, quando essa sociedade se desfaz? Né? E ele fala bastante do humano também. Se cada um de nós tem sua própria realidade, será que alguma delas é mais importante que a outra? Né? Será que quantos de nós se coloca acima da realidade do outro ou não? Né? Então, é interessante que casa bem com o que você comentou dos temas. Né? São esses temas que giram em torno de vários livros dele. Né? O tema do vazio. Né? Se a minha realidade é inferior, como esses personagens do Blade Runner, né?
Será que o meu mundo não é mais vazio, né? Então, acho que seria legal você comentar um pouquinho desses sintomas que aparecem, né, sintomas do eu e do real e do mal-estar geral da humanidade aí nessas obras. Isso, sim. Mas acho que aí tem as duas questões que ele levanta e que às vezes valeria a pena assim, tentar tensionar um pouco o problema da realidade com um problema que se infiltra especificamente pela forma estética do romance e da literatura, que é o problema da verdade. Então, você tem ali, naquele momento, o texto é de 68, de certa forma, uma antecipação não só de outras formas de mundo que viriam, do futuro e etc., mas da estrutura ideológica subsequente, que ele consegue adivinhar. Né? Uma estrutura ideológica baseada exatamente nessa ideia de que você tem muitos mundos, muitas realidades, e que, bom, se você tiver dinheiro, você compra a sua. Os que estão em cima, os que estão embaixo, e a realidade ela é, no fundo, uma questão de que bolha você consegue criar para si. Veja, politicamente correto, o certo relativismo cultural, uma série de ideologias, elas se infiltram nessa ideia de que não convém muito a gente discutir do que as coisas são feitas, né? Veja, isso combina com a emergência de um novo paradigma produtivo, que é o neoliberalismo. Ou seja, identidades flexíveis, papéis flexíveis, carreiras flexíveis, desempregos flexíveis. Né? Leis que são aplicadas de forma seletiva, uma série de coisas que vêm junto com essa ideia de que, puxa, que bonito, nós não temos mais nenhuma verdade, e também as realidades são múltiplas, são bacanas, assim, elas são indefinidamente múltiplas. Só que tem um probleminha ideológico nisso. Né? Tem uma proposição que, dentro desse relativismo, permanece absolutamente intocada, verdadeira e absoluta, que é a proposição: só existem mundos artificiais, individuais, que não existe nenhuma realidade última. Percebem? Que esta proposição a gente aceita indiscutidamente. Ela é a base, né, a verdade sobre a qual você monta diversas formas de relativismo. E que tem muitas vantagens epistêmicas, éticas e etc. Mas o que ele está discutindo é que, escuta, que história é essa de produção prêt-à-porter da verdade? Né? E isso não vai nos levar a um mundo hierarquizado, excessivamente individualizado, um mundo inautêntico, postiço. A discussão toda dele é justamente que quando você entra nisso, permanece um sentimento de perda, que é o Lacan do outro lado vai dizer, esse é o real. Né? Você se desfaz em 2 dias. A segunda ideia que eu acho crucial não só no Philip K. Dick, mas no Neuromancer, do Gibson, num novo tipo de ficção científica que vem para nós, né, para o filme ter a primeira versão em 82, a segunda em 92. E ela foi um acontecimento em termos de crítica social, em termos de estética, em termos do que era pensar o Brasil. Né? Veja, nós estamos num momento que a coisa mais chique que tinha numa pessoa, numa família, era ter um videocassete. O videocassete era um negócio que você podia ver o seu filme várias vezes. Isso não existia. Então, tinha colegas que tinham discussões do tipo assim, eu vi 12 vezes Blade Runner, você só viu 9. Porque o cara tinha que caçar pela cidade onde é que tinha um cineclube, sei lá, o Oscarito, que era a primeira coisa lá na Praça Roosevelt, o cineclube da Biologia da USP, para onde que vai passar de novo o Blade Runner para a gente ver de novo. Né? Por que esse negócio foi uma loucura? Né? Porque ele tirou a gente de um patamar de reflexão sobre o futuro
que estava mais ou menos baseado em 2001, do Kubrick, tá? Pink Floyd, The Wall, e Laranja Mecânica. Né? Isso era a nossa capacidade de pensar o futuro. Qual era, enfim, as grandes narrativas? Obviamente tinham muitas outras, mas as mais consumidas. Né? Qual era o problema dessas versões de futuro? Todas elas falavam de como a gente sofria, né? Definiam o nosso sofrimento, numa gramática que era assim, o quanto você é determinado e quanto você é livre. E você está sofrendo porque você está sendo super determinado. Você está sendo mais determinado do que você queria. Né? Então, pega lá a Laranja Mecânica, o cara sendo, enfim, doutrinado, sendo, enfim, aplicando coisas para ele pensar de outro jeito. É o tempo assim da correção mental, né? da ortopedia da alma e tal. 2001 é a discussão até onde vai Hall e até onde a gente consegue deter a máquina. O homem contra a máquina. Né? Acho que a mesma coisa em Pink Floyd, a discussão sobre o papel da educação como determinação das pessoas. Então, você sonhava com um futuro onde você fosse se libertar do excesso de determinação. Determinação simbólica, né? Quer dizer, escola, política, Estado, né? Quer dizer, como é que você pode ir além disso? Então, é Sartre, é Nietzsche, é um monte de gente que é alocada para a gente pensar como que a gente está sofrendo porque tem determinação demais nas nossas vidas. E a gente pode deixar isso para trás. Quando aparece Blade Runner, a gente se dá conta que tem um outro negócio, que não é sofrer porque você tem um excesso de experiências de determinação. Você pode sofrer pelo déficit de experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, você pode sofrer porque os seus mundos não desmoronam. Porque tudo é sólido demais. Porque são tantos mundos, cada um na sua, mas elas são assim consistentes demais. Eles não mostram a lógica pela qual eles vão desaparecer. E daí aparece Blade Runner e diz, cara, esse é um filme maluco, porque você não sabe desde o começo e começa a suspeitar que talvez ele seja um replicante. Se ele for um replicante, aí a coisa complica, porque não é a luta de alguém pela liberdade, é a luta de alguém para se produzir uma indeterminação. Um desfazimento de mundos. É um outro modelo crítico. Só foi... a gente pensa com o que vem, né? Com o que está à mão, os grandes autores e tal, mas filmes que caem naquele momento certo. Né? Então a gente estava no processo de redemocratização do Brasil, procurando esquemas críticos, e o que a gente tinha era só o que tinha sobrado de 68. Né? Ou, às vezes, um marxismo muito duro, aquela retórica do bom, o homem e a natureza, o homem e a liberdade. Blade Runner, ela foi um outro ponto. Né? Eu vou abrir daqui a pouco para as pessoas do público. Bianca, se você puder até anotar quem que quer falar. Mas antes, só vou fazer mais uma pergunta, porque eu quero pegar bem daí. Que a gente organizou um festival sobre literatura fantástica a respeito de um Brasil irrealista, né? E a pergunta que girou, e ela vai continuar girando ainda, é por que as pessoas no Brasil têm tanta ojeriza, tanto preconceito contra ficção científica, né? Eu digo assim, a gente consome como um produto de massa, mas ele tem que sempre ficar com aquela segurança, né, do tipo, é porcaria, gente, é blockbuster, não estou vendo, eu não posso encarar isso como algo que é constitutivo aí de uma educação, enfim. E aí, coisas que se falam a respeito desse tema, né? A primeira, que é a mais batida, que eu acho que é boa, né, que no Brasil e em outros lugares do mundo, nós somos um terceiro mundo, nós somos consumidores de uma tecnologia. Então essas literaturas, elas vão aflorar nos Estados Unidos, na União Soviética, né, que mostra aí que às vezes quando a gente está produzindo, ou seja, tecnologia, a gente consegue pensar mais a respeito desse tema, né? Uma segunda teoria que se comenta muito, está até num artigo do Daniel Dutra, que está na revista Fantástica, que a gente mencionou, disponível online e tal, é que no amálgama da criação da literatura mais canônica brasileira, a gente tem um predomínio do realismo, porque a gente pega emprestado duas matrizes, né?
uma alta cultura europeia de natureza vem mais da França até, né, especificamente. E a gente gosta muito da cultura popular brasileira mais tradicional. Então, a gente não suportaria trazer uma cultura popular que vem dos Estados Unidos, que, vamos dizer, nos anos 50 era uma coisa meio porcaria mesmo, né? Porque os Estados Unidos estava se consolidando como a égide econômica que a gente assiste hoje, né? Daqui a pouco vai ser a China, gente. Então, vocês parem de falar mal da China. Anotem aí. E aí, o que eu queria saber, na realidade, é que eu fico pensando que, no fundo, que é uma coisa da minha cabeça, que depois de ouvir muito sobre esse tema, é que às vezes a gente tem uma nostalgia aqui no Brasil daquele paraíso tropical, abençoado por Deus, muito por natureza, e que todo mundo, no fundo, acha que é um coronel. Né? Então, a gente tem essa nostalgia, assim, daquele país. E quando a gente traz essas novas tecnologias, a gente traz já uma experiência muito de classe média operária. Inclusive, a palavra operária é uma palavra muito difícil de usar nos dias de hoje, porque com o novo pacto neoliberal do trabalho, a gente não consegue nem mais falar que as pessoas são operárias, né? Obrigada. Tá bom. Agora vocês vão conseguir ouvir minha voz. Um beijo, Tarsila. Tarsila lá comemorando. Não, então, como você tem... Então, talvez a nostalgia... E é engraçado que nostalgia é uma palavra que a gente usa muito para falar do Dick e para outras coisas, né? Essa nostalgia de uma coisa que não existiu, né? Porque lá atrás a gente só tinha... Enfim, um pacto colonial medonho, escravidão, os colonos que vieram, a gente sabe muito bem que não sabiam ler e escrever em vários idiomas, ao contrário do que eles próprios alardeiam sobre suas origens. Enfim, mas tem esse retorno. Aí eu queria saber assim, qual que é o sintoma para as pessoas não gostarem tanto. Eu acho que essa nova geração, que eu falo que é a geração pós-Lula, assim, até explica, inclusive, essa sala está com bastante gente, as pessoas começaram a ter mais sensibilidade para esse tipo de coisa, mas até então era uma coisa assim, muito refratária. Né? E eu digo isso em nível acadêmico, mas também fora, né? Em festivais de literatura, em prêmios, não aparece, né? Como se isso não existisse, embora todo mundo foi educado assistindo Vingador do Futuro. Enfim. E acho que aí a gente tem vários caminhos e hipóteses, mas a gente podia pensar assim, né? Seria isso um efeito colonizatório? Né? Seria isso efeito da nossa relação subserviente com matriz de produção de narrativas que a gente não se apropria corretamente, ou são ideias fora de lugar, ou são importações que a gente não se autoriza a participar, porque elas têm que permanecer como uma fala estrangeira. Né? Isso é coisa, quem inventa o futuro não somos nós, são eles. Então é melhor a gente acompanhar, talvez imitá-lo um pouco, mas daí vai ser uma imitação, né? Vamos ser assim, postiços, como você estava dizendo, né? Literatura de segunda, é uma coisa menor e tal. Né? Eu diria muito curioso, porque se a gente pega, por exemplo, o Bioy Casares, né? na Argentina, a Invenção de Borel, a Guerra do Porco, e se a gente pega um romance, um pequeno conto fundador da literatura uruguaia, que se chama Gardenia, Jardim da Gardênia, que é uma escritura, uma recontagem do Homem de Areia. É um cara que se apaixona por bonecas. Ele tem o rico, casado com uma mulher e etc. E de repente tem uma boneca, e daí ele compra 2 bonecas, 3 bonecas, 4 bonecas, e de repente a vida dele são as bonecas, e a mulher começa a ficar meio inquieta com aquilo. Bom, a história é essa. Mas isso é o que o Bioy Casares é da década de 60 e esse trabalho dos anos 50. Né? Por que a gente tem... A gente teve o J.J. Veiga, né? A gente teve alguns pontos assim, de ficção científica e tal, mas eles sempre foram assim, meio laterais. E eu gosto de uma ideia que diz o seguinte: para os outros latino-americanos, o estranhamento era uma potência crítica. Porque ela exagerava a realidade, fazia com que eu visse uma coisa que já estava ali, um pouco como Black Mirror, né? Mas vamos para cá, então isso é um espelho amargo que me devolve, e que tem uma função, então, de me impulsionar a transformar o mundo e a me transformar. Né?
Por que no caso brasileiro, parece que a nossa recepção é mais ou menos assim? Essa experiência de estranhamento, ela me conecta mais com outros mundos do que faz com que eu reveja o mundo que está à minha volta. Porque o mundo que está à minha volta já é ele mesmo surrealista. Já é ele de ponta cabeça. Já é ele cheio de coisas que são completamente assim, inadmissíveis, bizarras, e sem pé nem cabeça. E que, portanto, esse efeito que a tática do estranhamento produz nos nossos irmãos, ele seria assim, amortizado. Né? E concordo, aí você tem toda uma maneira de fazer história da literatura que vai dizer, bom, que é Machado ou Guimarães? Guimarães ou Machado? E nós não temos muito assim uma leitura do Machado que seria assim um pré-surrealista. Não tem, né? Faltam precedentes, né? Faltam e talvez escavando um pouco a gente pudesse achá-los, né? Talvez agora que se tem um avivamento mais claro do que foi escravidão, do que a escravidão tão tardia no Brasil. Talvez a gente possa encontrar algumas reinvenções da história. Porque a ficção científica é isso, né? Uma reinvenção do presente que reacomoda todo o passado que teria tornado possível aquele presente. Vamos abrir? Vamos abrir? Então vamos de 3 em 3. Eu queria perguntar sobre o contato do Jake com a religião, não é? Que no final das contas sempre é assim, a religião mostra um cenário meio pessimista, mas tem uma esperança no final das contas. Olha, é no outro mundo, né? É num mundo superior, né? Por exemplo, você se martiriza aqui, você se mata aqui, porém, lá na frente você vai ser recompensado com paraíso. Ou se você for uma pessoa ruim aqui na Terra, você vai ir para o inferno, que é uma outra realidade. Indo por esse caminho. O Dick não entrega nada, né, na obra dele sobre isso? Eu queria perguntar um pouco sobre o que não foi dito, né? Vocês falaram do Freud, Lacan, deixaram o Jung de fora. Eu sou apaixonado pelo Jung, ainda mais sobre esse assunto, né? E é muito doido. A minha formação foi muito mais Isaac Asimov do que o Philip K. Dick. Eu achava ele meio segunda categoria. Eu era mais apaixonado. E é muito doido. E com Jung eu percebi assim, que eu sou muito os meus autores, né? Sou formado por todos esses seres que passaram a habitar dentro de mim através da leitura. Sou um leitor adicto, né? Então, por aí, né? Essa impermanência. E eu passei a estudar o Bhagavad Gita, as leituras, esses textos ancestrais são completamente fantásticos e trazem, pela intuição desses povos não tão complexos, mas que trazem essa complexidade que hoje em dia coabitam com a gente assim, de uma maneira muito forte, pelo menos estão. Agora estou aplicando I Ching, dando curso de leitura de I Ching com varetas, não com moedinha, que é muito fácil, né? Então tem que juntar varetas, separar vareta, contar vareta, separar vareta, contar vareta, né? Tivemos uma semana muito bom, muito fantástico, mas enfim. Queria que vocês falassem sobre o não dito aí de tudo isso que eu falei agora. Ele também queria falar, né? Você de azul, que não tinha. Não? Então, eu queria perguntar, você como psicanalista, me interessa muito ver a origem da obra de arte, de toda a criatividade do Dick e a, aspas, doença mental
do Dick. E, inclusive, como isso se reflete nessa questão do duplo, principalmente pela questão dele ser gêmeo dessa irmã, dessa menina que morre algumas semanas depois de nascida, porque a mãe não alimenta essa menina. Eu nunca entendi isso direito. Isso está na biografia dele. A mãe não amamenta essa menina, a menina morre de fome, e ela é sepultada numa sepultura, os pais dele constroem uma sepultura na qual está o nome da menina e embaixo o nome do Philip Dick, com a data do nascimento, que é a mesma dos dois, e um espacinho para a data da morte. Então, realmente, eu acho que é uma experiência que, do ponto de vista psicanalista, marca toda a obra dele, marca essa questão, a sensibilidade que ele teve para essa questão do duplo, do estranhamento que você disse, esse gap entre uma realidade, a outra realidade que fica sempre oculta, que é essa menina que desaparece, que possivelmente morre para que ele possa viver. E obrigado por ter citado o José J. Veiga, que faz aniversário hoje. Então, ótimas questões. Eu diria o seguinte, é um autor que nada de braçada nas temáticas e nos conflitos teológicos, né? Como os irmãos Wachowski. Né? Você vai ver o Matrix, é uma discussão sobre a eleição, a trindade, etc. Né? Isso parece ser um pouco a tônica de muitos escritores de ficção científica, desde o C.S. Lewis, né, o inventor do Nárnia, até a ficção semicientífica dos irlandeses, né, Joyce, Tolkien, que são a ideia de que você, no fundo, tem uma linguagem que você tem que partir para pensar os outros mundos, né? Mostrar que os outros mundos estão aqui. Mas, além disso, eu não te acompanharia na ideia de que essa narrativa ela necessariamente nos leva a um discurso da sacrifício e esperança, né? Que é a diferença do Philip K. Dick. Ele trabalha no plano teológico, mas ele não trabalha com a produção de esperanças. Ela trabalha com a desconstrução daquilo que torna alimentar as nossas esperanças. Então, é como se ele te pegasse, dizendo, olha, você me entende, você está sabendo do que eu estou falando. Eu estou falando de como é que a gente escapa desse mundo de miséria e consegue transcender para outra coisa e etc. E você vai entrando na dele. E depois que entra aí na dele, ele diz assim, não, mas isso aí, tudo aí só dura 2 dias. Isso aí é o que a gente chama de tradição apofática, ou de teologia negativa. Né? E Deus foi embora. Não tem. Você que estava achando que A mais B mais C mais D. Mas, no fundo, é a história de uma decepção teológica, que ele carrega você e produz esse sentimento assim, de mal-estar. Né? Não sei se é o que redunda da leitura. Não é esperança. Né? Não é uma utopia, mas é uma espécie de distopia. Acho muito interessante uma virada na conversa. Né? A pergunta do Jung, de certa forma, retoma isso. Vamos pensar, né? Numa cena que talvez seja a cena mais alegórica de Blade Runner, que é quando o Roy, o último androide, está numa luta com o Deckard, e é uma luta que ela recapitula o quê? O confronto dele com os criadores. Né? Ele matou o Tyrell, né? E ele mata afundando os dedos nos olhos. Né? E o que ele diz quando ele mata? Né? Você fez os meus olhos, mas você não viu o que eu vi com eles. Né?
naves se incendiando na órbita de Orion, batalhas nos portais de Tannhausen. Você não tem uma experiência que eu tenho como tua criatura. E por você achar que você é dono da minha experiência, e por você não se transformar com a minha experiência e fazer alguma coisa com essa condição, eu te mato. Então, o que a gente tem? É uma criatura em série assassinando o Criador. Primeiro o cara que fez os olhos, depois o cara que fez o corpo, daí o cara que fez a engenharia toda, e assim vai. E daí você diz assim, ele vai então agora assassinar aquele que é uma extensão do Criador, que é o seu caçador de criaturas, o Blade Runner. Um pouco, exatamente. Deus está morto porque eu matei. E porque eu estou matando ele uma vez e outra vez e outra vez. Né? Inquieto que eu estou com essa pergunta que ele não me responde. Então, cada vez que eu o mato, eu reafirmo. Né? No meu ressentimento, ele volta, ele refica, ele cria um tormento que não vai passando. Né? E essa é a dimensão trágica que a gente encontra no Roy e em todos os replicantes. Quanto mais eles fogem do destino deles, mais eles se encontram com o destino deles. Podia ser Antígona, podia ser Édipo, podia ser... Enfim, é o trágico. Só que se o trágico é o que define o humano, o que está faltando? Ele não reconhece a sua experiência como trágica. Para ele, é uma experiência de drama. Deus ainda não me estendeu a mão, filha da mãe. Então eu mato ele de novo, e mato dele, porque uma hora ele vai fazer isso, ele vai me salvar. Bom, e a coisa vai indo, então ele vai encurrala o Deckard no alto de um edifício, o Deckard vai cair, e daí ele tem um detalhe teológico, né? Ele começa a ver que a mão dele não funciona, o que ele faz? Pega um pino de ferro e crava na palma da mão. Jesus Christ. Né? Põe a coisa na mão que ele vive de novo. Ele volta, né? Mais uma vez, agora é renovado. E ele está, então, com o prego numa mão e o Deckard vai cair, e daí ele tem uma pomba que ele está segurando, um símbolo máximo da alma, da Espírito Santo e etc. E daí, quando o Deckard larga a mão, ele pega. Né? E esse ato é um ato que a gente diria assim, é o ato que a gente espera de uma análise, que a gente passa anos para que um sujeito faça esse negócio. Né? Que ela finalmente largue uma certa repetição e ressentimento com o outro, que o sacaneou e etc. E produza uma diversidade dentro da série que é totalmente contingente e inesperada. Né? O cara fez a mesma coisa o filme inteiro. Chegou naquela hora, ele fez diferente. Como é que ele conseguiu fazer diferente? Essa é uma ideia, você percebe? Que você tem, ao mesmo tempo, uma teologia aí, né? É uma história de libertação, mas que termina onde? Na conquista da morte. Quais são as palavras dele depois que ele pega o Deckard e salva? Time to die. Hora de morrer. Time to die. Ou seja, eu conquistei a hora de morrer, me tornando humano por meio de um ato. Né? Teológico, sim, mas é uma teologia negativa, é uma teologia que vai aparecer, porque você pode ler o filme como pode ler Matrix numa chave junguiana, então estão lá os opostos, os pares e bom, os arquétipos, ânima e ânimos, tem toda uma questão com o duplo também de gênero, mas a graça é que tem o Aion. Você conhece o Aion? O Aion é o conceito mais difícil do Jung. Em geral, eles não sabem dizer se o cara já estava meio louco, estava afim na vida e etc., que é o arquétipo do si mesmo. Né? É o arquétipo do si mesmo como aquele capaz de se dissolver. Pô, mas é muito Hegel para o nosso querido conhecido Jung. Né? Eu diria, eu gosto, eu acho que Jung pode entrar nessa conversa por aí. Né? Em relação à biografia, que é fascinante, né? A crise que ele tem em 74, né? Quando ele começa a misturar as coisas. Né? E isso que todo mundo diz assim,
o empreendimento neoliberal, administre seu mundo, faça ele conforme a sua imagem e semelhança, e etc., os mundos começaram a administrar ele. Né? Ele não vive uma experiência real de indeterminação. Né? Então, acho que aí tem uma lição muito interessante sobre a experiência mais radical da loucura. Né? Você vai falar em relativismo, em pontos de vista e etc., precisaria ter um pouco mais de humildade com o que é a experiência clínica de alguém enlouquecendo. Né? Em que a ideia de que, ao mesmo tempo, eu posso estar assim no corpo do outro, de que esse mundo não é o verdadeiro, e de que existem rachaduras no real, isso é super legal na ficção. Só que você imagina uma pessoa vivendo isso. Vivendo. Essa distância, não, mas é só um conto, não, mas é só um jeito de dizer, ela não faz muito jus ao que é alguém passando por essa experiência. Eu diria que Philip K. Dick repete um pouco, com algumas modificações, o que era a literatura para o Joyce. Né? Ele tinha que criar, ele tinha que inventar outros mundos para conseguir estar nesse. Né? A obra tinha uma função de estabilização. E eu tenho a impressão que alguma coisa dentro da obra dele começou a dar errado. Né? Tanto que, depois da crise, começa a fase teológica aberta. Né? Antes, a gente tem uma fase que é assim, de pesquisa de peito aberto, sem garantia, sobre a realidade, a verdade e o real. Né? Eu gosto da fase pré-teológica. Né? Oi. Eu queria que você comentasse aquela frase do Lacan, da relação sexual não existe. No livro. E no filme. Obrigada. Oi. Nesse momento atual do país, em que nós estamos, de certa forma, entrando numa fase política de excesso de determinação, se seria possível fazer uma leitura a partir do filme e do livro, nos modos de ver o que está acontecendo hoje no país, não é? Se foi importante, né? 70, 80, eu lembraria Brasil Filme, lembraria 2 livros, Admirável Mundo Novo e 1984, que foram obras que, de alguma forma, ajudavam na adolescência a pensar o que fazer com isso que nos superdetermina ou sobredetermina. Se o livro é possível, e o filme, buscar uma espécie de paralelo com Agamben, na medida em que ele vai falando do arquê político, que é a vida nua, que é o homem matável, e que essa morte é uma morte replicante, não é uma morte, e em que medida isso fala de nós hoje, que nós estamos aí com um ex-presidente sendo praticamente matável, simbolicamente, pelo menos, né? E nisso, acho que o país inteiro, né? Eu lembro que essa semana eu vi um artigo dizendo assim que o exército no Rio podia matar. Podia atirar e matar e estava liberado, estava autorizado a isso. E silenciosamente, sim, né? E sem ser um homicídio, né? Que é a questão do estado de exceção, não é um homicídio, né? Matar aquele homem que não é homem, que está autorizado, que é um sácer, isso pode.
Bem, colocaram duas questões que vão longe. Eu vou voltar pro romance. Uma coisa que foi colocada por você, esse lado visionário do Dick, que eu acho que é um elemento que não tem no filme, que o filme é maravilhoso, o Scott Hill, né? É um cult, né? Eu lembro de uma vez que eu fui no MASP assistir, eu estava lá, as pessoas falavam Wow, just moment, todo mundo junto, parecia um culto, você estava num culto mesmo. Aí eu entendi o que é filme cult, né? Realmente. Aí, então, no livro tem essa questão importante, e como psicanalista, a velha briga psiquiatria, psicanálise, tem essa questão de que os sentimentos são todos programados por química. Né? Tem aquele aparelhinho ali. Eu vejo ali o Dick falando do Prozac e dos novos remédios que vão aparecer um pouco depois, né, nos anos exato, e que vão virar isso é uma peste mundial. Alô? Principalmente nos países, né, de primeiro mundo, em que as pessoas querem tomar um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para ir para a escola, um remédio para trabalhar, um remédio para fazer sexo, um remédio... E é exatamente aquilo que está ali. Então, acho que esse ponto... e muitas das coisas que vocês falaram da questão da negação da realidade, essa questão de negar o sentimento como o elemento intermediário com essa realidade, de ter esse elemento que é subjetivo, indefinido, muitas vezes controlado, né, faz lembrar novamente quem são os replicantes, quem está se replicando. É isso, mais ou menos. Tinha um famoso professor de química que ele andava o mundo dando conferências e tal, e ele tinha um motorista, um secretário que acompanhava ele, né? E um dia ele chegou num lugar e falou: hoje eu estou de saco cheio, não quero dar essa conferência. Então, vai lá você, meu motorista, e fala os negócios que eu sempre falo. Os negócios, já viu tantas vezes a conferência que você pode fazer essa conferência. Então o cara vai lá, faz a conferência e tal, só que naquele dia tinha um químico top. Terminou, levanta a mão. Como é que é? Relação sexual não existe e tal. Umas perguntas assim que não tinha nunca, essas perguntas. Daí o motorista olha assim e fala: essa sua pergunta ela é tão banal, tão simples, que eu vou chamar meu motorista. Jorge, você não quer... Ana, eu acho que é o momento de circular a palavra, né? Uma coisa assim, democrática, fica falando aqui. Você não quer dar uma palha, assim? Enquanto... Não. Tá. Bom, então... tem essa formulação do Lacan, e que ela é conexa com a ideia de que a mulher não existe, né? De que os homens eles fazem grupo, eles fazem um conjunto, enquanto que as mulheres devem ser tomadas uma a uma, né? E a nossa fantasia neurótica é de que a gente consegue juntar, né, um e outro, e daí isso dará o quê? O filho. O terceiro, a síntese, a gente sai do 1 e chega no 2. Então, uma maneira de traduzir isso na nossa conversa hoje é o problema que a gente estava falando de que linguagem, né, para colocar, que forma para colocar a contradição e como isolá-la, né? Quer dizer, como juntar dois aspectos de experiência que parecem estar completamente assim separados, né? No filme, a gente tem uma cena que foi muito discutida, que é quando ele sai com a Rachel
E então vão andando por um campo verde, etc., né? E que você poderia dizer, puta, isso ferrou toda a história, né? Muita gente acha que isso, o Ridley Scott acabou com a genialidade do Philip K. Dick, porque ele transformou aquilo que era um romance sobre o mal-estar numa reconciliação banal de tudo termina na família feliz e o amor que vai nos salvar. Foi sujo. Isso, depois tem a cópia do autor. São 7 versões, né? Exato. Exatamente. Mas, no fundo, quer dizer, ali a gente tem a imagem de uma relação sexual, né? Que vai vir, né? Que é a esperança ideológica que mantém a gente na mesma posição de alienação. Ou o que a gente tem é vamos dizer assim, uma promessa de um desencontro, né? De que entre eles o que acontece é uma máquina e homem, ser humano, e que os dois não se juntam. Eles podem ter uma caminhada, né? Eles estão fugindo, mas eles estão fugindo à condição de que não fazem um e não farão, né? Essa seria, assim, uma outra maneira da gente pensar o amor, né? O amor como um fracasso que vale a pena, o amor como um impasse que vamos dizer assim, que dá um empuxo para a gente contar a história, né? O amor como tendo no final uma diferença real e irreconciliável. Bom, uma discussão antiga também, entre a primeira e a segunda versão, porque agora tem a terceira, é a voz do cara. A voz interior, né, dele, ele narrando para você que era uma voz asseguradora, né? Ele é uma versão do Dashiell Hammett, Falcão Maltês, ele é um detetive, que você sabe o que ele é, ele está pesquisando o que é a verdade, e daí uma hora ele vai conseguir alcançar essa verdade, e no fundo, quando a gente acompanha a voz dele, é um ponto para você se identificar com essa identidade, né? Bom, uma das graças do Blade Runner é que do primeiro para a segunda versão saiu a voz. Se você não tivesse nunca visto filme com a voz, seria um filme sem a voz. Só que o maldito segundo filme despertava na gente uma coisa absolutamente inquietante, angustiante, que agora não tem a voz. Agora tá vazio, tá faltando, né? E essa voz que está faltando, ela convocava a voz de cada um, né, que experimentava justamente a relação sexual que não há, né? O seu emparceramento com um personagem que se tornou opaco, que se tornou assim fraturado. Então, uma maneira de pensar, né, para além da dualidade da Betty Sharp, né, dentro das mulheres que não fazem a relação sexual que não existe. Abenon, o filme talvez seja premonitório, né, para quando a gente olha para uma relação política que assume como plataforma. Não. Uma coisa é você ser tolerante, você pôr no silêncio, você assim naturalizar o assassinato de jovens negros nas periferias das grandes cidades do Brasil, dizer, bom, coloca isso na conta da nossa incapacidade de lidar com contradições sociais e com a nossa incapacidade de gestão da coisa pública, etc., que era mais ou menos como a coisa se encontrava. Até o momento em que o golpe ele produz uma outra política. Ele produz uma política, e eu acho que a gente tem que fazer a crítica do esgotamento das posições críticas que a gente tinha para enfrentar essa máquina, né? Por quê? Porque, no fundo, a gente confiou demais no Estado. A gente confiou demais que as leis nos protegem. A gente confiou demais na determinação, inclusive na determinação identitária. Obviamente, o que a gente não percebeu é que, se você faz isso sem problematizar o real, o que vai acontecer, como diz o Zizek, é aquele pior tipo de esquerda, que vira direita,
né? Aquele pior tipo de, vamos dizer assim, crítica que se transforma em manipulação das leis, né? Então, o Blade Runner é uma distopia, e como o Brasil se tornou distópico para ele mesmo, não é só para um time, um partido, não, né? Por exemplo. Mas é que isso. Bom, tem gente que vive em estado de guerra, sei lá, Síria. A gente poderia estar numa coisa, vamos dizer assim, desse tipo. Outra coisa, um Estado que empreende a gestão da morte, né? A gestão da eliminação dos replicantes. Isto passa não só... Uma coisa é você tolerar facções, outra coisa é você se associar com facções criminosas. Você nomear um ministro do Supremo, você nomear uma pessoa que tem, enfim, comprometimentos assim, sabidos e notórios, né? Quer dizer, isso enfraquece a força da contradição, né? Eu acho que esse foi o ponto, infelizmente, mais eficaz de toda essa história. A gente se conformou com a contradição, né? A contradição, ela perdeu sua força de transformar, né? E isso tem feito o pior, né? O pior do pior, né? Como disse o meu amigo Vladimir Safatli, né? No dia que teve impeachment, eu falei, cara, mas isso aí é um golpe. Não, o golpe ele acontece dentro do golpe. Eles são mundos dentro do mundo, né? Depois que você aplica uma vez, você aplica uma segunda, e uma terceira, e uma quarta. Você inicia um processo, uma série, né? Eu acho que a gente está vivendo esse negócio, né? Para o bem, para o mal, defendendo, enfim, a retidão ou incorreção de julgamentos, de juízos, de provas, né? A gente está vivendo um estado de anomia administrada, né? Políticos anônimos, como se diz, anônimos, que praticam a anomia, né? Que empreende a anomia. Bom, então, essa coisa da psiquiatria era o timing no Brasil naquele momento, né? Eu acho que o Prozac é de 85, mas chegou em larga escala junto com a segunda versão, né, do Blade Runner. E havia uma confiança extensa e que, de certa maneira, ela se encaixou com aquele modelo, né? De que são os mundos que a gente administra? São os mundos externos, mas eles são os mundos internos também. Isso a gente vai ver muito melhor, né, no Gibson, né, Neuromancer, do que no Philip K. Dick. Mas elas faziam parte assim de um mesmo pacote, diferente do Brasil, que era abre o cérebro, era o pessoal assim da lobotomia, que ainda estava confiando na mecânica, né, da mudança cerebral. Mas o que a gente poderia dizer? Talvez o potencial crítico do Blade Runner e das narrativas conexas se enfraqueceu um pouco, né? Inclusive para enfrentar o golpe, para enfrentar esse tipo de novo fenômeno, de novas formas de alienação, portanto, novas formas de sofrimento. Precisaria ter outro Blade Runner. Ele de fato envelheceu porque, de certa forma, ele confiou demais no Prozac. E hoje a gente tem uma situação que a gente brinca, né, a clínica dos fracassos da clínica psiquiátrica. Porque o que acontece não é que o cara começa a tomar frontal e clozapina e fica. Ela vai, o Ritalina é um antidepressivo, é 2, é 3, depois de 15 anos ele continua, né, numa espécie de modulação em relação a qual ele começa a se inquietar, né? Então, isso não estava ainda muito bem pensado Claro, estavam inventando os moduladores assim de experiências subjetivas. Tem uma coisa que aparece no livro que é uma citação muito legal, que é a máquina Penfield de humor, né? Que é a máquina que antecipa um pouco, né, as coisas da Big Data e do Facebook, e que as pessoas podem desligar a máquina Penfield. Penfield foi um neurocirurgião, né, um pesquisador da neurologia,
que está na origem dessa ideia, né, de que bom, se você controlar os mecanismos de prazer e desprazer, você, enfim, vai deixar o sujeito feliz dentro da sua bolha. Acontece alguma coisa, como acontece uma coisa com a primeira Matrix, que as pessoas não é suficiente ficar simplesmente confortável na vida, né? Bom, vou fazer encerramento, que as pessoas do futuro, também no futuro, elas precisam fazer outras coisas. Às vezes as pessoas estão com fome aqui. Nos avisos institucionais, a gente tem a caixinha da Tapera. Gente, comprem livros aqui. Agora não vai comprar na Livraria Cultura, não vai comprar na Amazon. Vocês ajudam muito mais a cadeia do livro. Aqui tem o Suplemento de Pernambuco, que é distribuído aqui também, que é um periódico de cultura super legal. Tem os livros do Christian, aqui também. Estão aqui expostos. Então, aí, 2 convites, né, para vocês baixarem a nossa revista Fantástica 451, que é gratuita, tem vários artigos muito bons, ela é linda graficamente, então, se vocês só quiserem ver pelos olhos, ela vale a pena também. E aqui no dia 3 de março, que é nesse sábado, não agora, o outro, eu vou estar aqui com a Jerusa Zelnis e com o Lucas Versola para falar do meu livro novo, que chama Do Amor, o dia em que Rimbaud decidiu vender armas, que é sobre amor, é sobre prosa poética e tal, e a gente vai falar sobre forma literária, né? Por que você usa prosa poética? Por que você usa poema em prosa? É às 4h. Vai ser, enfim, outra pegada. Ficaria bem feliz se vocês pudessem vir. Fala de boleto, né? Porque fala de amor é falar de boleto, de como é que você investe em alguém. Então a gente vai falar desses campos semânticos todos. 3 de março. Então não é nesse agora, é no outro aqui na Tapera mesmo, né? E, enfim, se vocês quiserem dar uma palavra final, se vocês puderem assinar a lista, porque a gente tem nosso boletim fantástico, que a Mari e a Adriele fazem, ele é bem engraçado, bem legal, que conta um pouco do grupo. E, para quem não estava aqui no começo, enfim, esse evento ele é organizado por um grupo que foi formado por intermédio desses encontros aqui na Tapera. Ele é um grupo que pretende reunir pessoas que pesquisam ou gostam de ler literaturas fantásticas com K, então seria ficção científica, fantasia, horror, especulativas. E a nossa ideia é juntar um corpo aí de pessoas, enfim, no Brasil, né? Porque ele começou em São Paulo, mas já temos adesões de pessoas. A gente saiu um pouco do eixo biscoito-bolacha. E, enfim, e fazer estudos de quem escreve, né? Então a gente está preocupado desde resgatar a literatura que já foi escrita no Brasil, mas também dar esse olhar, né? Então, a gente tem chat no Telegram, enfim, aí vocês olham no Google que ele vai saber tudo. Se você quiser falar finalmente aí, Jorge, também você quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer a todos pela presença, a gente está com o público até lá fora. Agradecer a Ana, ao Christian também pela oportunidade. E dizer o quanto o Felipe ainda pode ser lido, estudado, né, e pensado, e nos ajuda, né, a pensar a nossa realidade brasileira tão insólita, né, tão estranha. Obrigado. Também queria agradecer e parabenizar vocês essa iniciativa, esse lugar, né, já é a 3ª, 4ª vez que eu venho, está se tornando uma coisa que é o que a gente absolutamente precisa. Menos Baudelaire e mais Apollinaire. Ou seja, menos assim o espetáculo narcísico, grande autor e tal, que vende, e mais a coisa miúda da experiência próxima, da literatura assim, forjada junto com os leitores. Eu acho que é isso que no Brasil a gente se ressente muito, né? As pessoas fazendo revistas, fazendo pontos de encontro, produzindo ambientes e comunidades de debate, né? A universidade não é mais o lugar para isso acontecer. Os centros culturais também estão ainda muito próximos do modelo universitário. E eu acho que a coisa mais legal que a gente tem e a gente precisa dar valor é esse tipo de iniciativa, pessoal, direta, feita por pessoas que estão com desejo ali, né? É isso aí. Parabéns a vocês.